Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver como fazer esta construção que está aqui do lado, aqui no GeoGebra, tá? Então aqui nessa construção temos um quadrado amarelo, tá? E dentro dele temos um quadrado menor, posicionado de forma que um de seus vértices divide esse lado superior do quadrado maior em dois segmentos de medidas conhecidas, A e B, tá certo? Outro vértice do quadrado está sobre a diagonal do quadrado maior, tá bom? E aí, esse outro vértice está sobre o lado direito do quadrado maior. E aqui nós temos o quarto vértice, tá bom? Do quadrado, né? No semiplano inferior à sua diagonal, tá bom? A diagonal do quadrado maior. Então nós vamos ver como fazer essa construção e vamos lá. Então para começar eu vou precisar de dois controles deslizantes aqui para as medidas A e B. Então vamos aqui, controle deslizante, né? O A, como a medida A não pode ser negativa, é claro, eu vou colocar o mínimo aqui para ser 8 e o máximo para ser 20. No incremento eu não vou mexer, ok. Outro controle deslizante, agora para o B, não pode ser negativo e o mínimo eu vou colocar para ser 1, tá bom? Aqui o máximo vai ser 6, já que o B tem que ser sempre menor do que o A. E o valor mínimo do A que eu escolhi aqui é 8, tá? E dou ok. Agora nós vamos começar a construção aqui do quadrado. Então eu vou usar aqui a ferramenta interseção de objetos para marcar aqui a origem dos eixos para ser um dos vértices. Em seguida eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui no campo entrada a equação x igual a mais b, tá? Então aqui novamente interseção de objetos, eu vou ter outro vértice do quadrado, vou deixar de exibir a equação 1 aqui, e agora eu vou aqui em polígono regular, seleciono C e D, e aí 4, ok, tem aqui o nosso quadrado. Então eu vou fazer agora, vou em propriedades aqui, eu vou tirar o rótulo, tá? Deixar de exibir o rótulo, a cor vou colocar aqui em amarelo, vou alterar um pouquinho aqui a transparência, tá? Para ficar mais ou menos parecido com a nossa figura que está aqui do lado, certo pessoal? E agora é o seguinte, eu vou deixar de exibir os rótulos desses pontos aqui, que eu não vou precisar agora. Deixar de exibir esses rótulos aqui. E agora eu vou traçar a diagonal do quadrado, tá? Então, segmento, traçar aqui a diagonal. Novamente eu vou aqui em propriedades dessa diagonal. Vou deixar no básico aqui, vou deixar de exibir o rótulo. No estilo eu vou colocar aqui pontilhado, tá? A opacidade do traço eu vou colocar em 100, certo? Agora eu vou atrás de determinar esse vértice aqui que está dividindo o lado maior, né, do nosso quadrado maior em A e B. Então para isso eu posso fazer o seguinte, eu posso digitar a seguinte equação, x igual a A, tá? Na hora que eu faço x igual a A e dou enter, ela vai exatamente dividir aqui um segmento aqui, esse lado aqui do quadrado em A e B. Eu vou aqui usar a ferramenta aqui interseção de objetos, marcar aqui o ponto. Para ficar melhor a nossa visualização, vou aumentar aqui o valor do B, tá certo? Então, eu vou deixar de exibir essa equação 2 aqui, tá? Agora, a gente precisa determinar o outro vértice aqui do quadrado menor que está sobre a diagonal. Então, como é que a gente vai fazer isso, tá? Eu vou colocar aqui a ferramenta círculo, centro e raio, vou centrar nesse ponto aqui, e o meu raio vai ser B que multiplica a raiz de 2, tá? Para vocês entenderem o porquê disso, vocês precisam assistir outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar o link na descrição aqui, com todas as contas explicando porquê que a medida que eu tenho que tomar aqui tem que ser B raiz de 2, tá? Então aqui nesse vídeo a gente vai se atentar somente na construção, tá bom? Aqui eu vou utilizar aqui a interseção de objetos, marcar esse ponto aqui, e aí eu tenho o segundo vértice do quadrado determinado. Os pontos G e H eu vou deixar de exibir o rótulo. E agora eu vou construir o quadrado interior, tá certo? Então eu vou aqui, polígono regular, seleciono esse ponto, o ponto sobre a diagonal, dou OK e tenho aqui o nosso quadrado interno. Agora aqui, eu vou propriedades, vou tirar o rótulo, a cor vou colocar aqui rosa e vou alterar aqui um pouco aqui a transparência, tá? Então a construção está feita. A segunda parte agora vai ser a gente conjecturar a medida do segmento desconhecido aqui em função das medidas A e B. Então para isso eu vou primeiro deixar de exibir o quadrado,
vou colocar aqui dois segmentos, segmento daqui para cá e outro segmento daqui para cá e outro segmento daqui para cá, tá? Eu vou selecionar esses três objetos de uma vez só, tá? Propriedades, deixa eu ver aqui a cor, vou colocar em vermelho. São os três, vão ficar em vermelho, não quero que fique tudo da mesma cor, vou colocar esse aqui em azul, esse aqui eu vou colocar em verde, esse aqui eu vou deixar em vermelho mesmo. Estilo, bom, o estilo pode ser o mesmo dos três, né? Então aqui o estilo eu vou colocar tamanho 7, opacidade de traço tamanho 100, tá? E vou deixar o básico, vou deixar de exibir os rótulos, tá bom? Agora eu vou colocar aqui texto, tá? Para aparecer bonitinho aqui o A e o B. Então vou colocar aqui texto, vou colocar aqui o A, ok. Aqui eu vou colocar o B, ok. Essa interrogação não vou me preocupar não, tá? O que acontece? Se eu ficar movendo aqui os controles deslizantes, o texto não vai acompanhar a figura, né? Então como é que eu resolvo esse problema? Eu venho aqui em ponto médio ou centro, seleciono o ponto médio desse segmento e desse aqui, tá? E agora eu vou clicar aqui no texto A, eu vou em propriedades, agora eu vou em posição e aqui em origem eu vou colocar aqui um ponto K, que é o ponto médio daquele segmento azul, né? Então vou selecionar aqui o K e aqui o B eu vou fazer a mesma coisa, agora já vai ser o ponto L, tá? E aí aqui na janela de álgebra eu vou deixar de exibir os pontos K e L. Então na hora que eu mover aqui os meus controles deslizantes, vocês vão perceber que esse problema acaba, o texto vai acompanhar independente dos valores que a gente escolha aqui, ó. O texto vai ficar acompanhando, tá? Então o objetivo agora é a gente fazer uma pequena conjectura sobre esse segmento vermelho aqui, qual seria a medida dele. Então para facilitar eu vou inserir aqui um texto de novo, e aqui eu vou colocar medida vermelha igual, e aqui em objetos eu tenho que selecionar o R, né? Que o objeto é que está dando o tamanho ali daquele segmento, ok, né? O segmento vermelho aqui é o R, ó, tá certo? E aí vocês vão notar o seguinte, conforme eu vou mexendo aqui os valores aqui, aquele valor da medida vermelha também está se alterando, né? Para facilitar a conjectura, então eu vou selecionar os dois controles deslizantes, vou em propriedades e aqui no incremento, né? Eu vou colocar 1 aqui, tá? Dá Enter. Vou fechar aqui, só para facilitar a gente a fazer as nossas conjecturas, tá? Então aqui vai de 1 em 1, crescendo de 1 em 1, e aqui vai crescendo de 1 em 1 também, tá? Vou colocar aqui o nosso quadrado amarelo de volta, para ficar tudo bonitinho. Bom, e o que acontece? Eu vou variar aqui o A, então você nota o seguinte, quando o A é 9, eu vou deixar o B fixo no 3. Então a medida vermelha está dando 6. Quando o A é 10, está dando 7. Quando o A é 20, a medida vermelha dá 17. Né? Então isso dá uma boa dica para nós conjecturarmos qual seria essa medida vermelha aqui. Eu vou alterar o B agora, tá? Se o B é igual a 1, a medida está dando 8. Se o B é igual a 2, a medida está dando 7. Se o B é igual a 3, a medida está dando 6. Se o B é igual a 4, a medida está dando 5. Então você percebe que tem um padrão aqui, 9 menos 4, 5, 11 menos 4, 7, 13 menos 4, 9, se eu alterar o B o padrão também segue, 13 menos 2, 11, então na realidade a medida desse segmento vermelho aqui, ela é A menos B, tá certo? Mas isso é uma conjectura, a gente não está provando nada aqui, a gente está experimentando alguns casos e está vendo que está dando certo, né? Mas essa conjectura é elevada, tá? Ela já é um resultado solidificado, e para que vocês vejam, né, a demonstração formal dessa conjectura, eu recomendo que vocês acompanhem um outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu explico o porquê dessa escolha aqui do B raiz de 2 que eu fiz, tá certo? Para marcar esse ponto aqui, utilizo a lei dos senos, né? Eu vou utilizar também a lei dos cossenos para determinar a medida desse lado do quadrado interior. Então tudo isso eu faço em um vídeo que eu vou deixar a parte aqui, tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link. Então é isso, tá? Esse era o nosso objetivo, construir a figura e conjecturar, tá? Essa medida aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.